Feliz para vocês. Novamente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao processo que a gente estava, que ontem a gente discutiu a definição de limite, resolveu alguns exercícios, falou da função contínua, né, demonstrou por epsilon e delta o que é uma função contínua, quando é que ela é contínua por epsilon e delta, né, fez essa discussão, certo? Usou algumas propriedades de limites, então, propriedade da soma dos limites, mostrou que é igual a soma dos limites é o limite da soma, né? Produto dos limites e tal, esse tipo de coisa. Fez alguns exercícios e eu passei 2 atividades para casa, né? Deixa eu colocar aqui no sistema aqui, na luzinha virtual. Eu passei dois exercícios para casa, né, que foi para você calcular o limite de x que tende a p, né, de x a n menos p elevado a n, dividido por x menos p, certo? Alguém conseguiu fazer essa questão? Consegui não, professor. Conseguiu não? Então, vamos ver o seguinte, então, vamos tentar fazer ela de uma forma um pouco diferente. Se você pegar o limite de x que tende a p, certo? De x ao quadrado menos p ao quadrado, tomando n igual a 2, ó. Vou tomar n igual a 2, dividido por x menos p, certo? Quanto é esse limite, você sabe dizer? Alguém saberia dizer, por exemplo, como calcular esse limite? Fatorar essa expressão em x mais p, que multiplica x menos p, aí corta, né, o de baixo com o de cima, e é isso. X ao quadrado menos p ao quadrado é igual a x menos p, x mais p. Fechou? X menos p. Né? Ou Isso. seja, você corta aqui, o resultado vai ser 2p. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo entende? Sim. Tem sim, né? Se n for igual a 3, a gente vai ter limite de x que tende a p, x elevado a 3 menos p elevado a terceiro, aqui x menos p, certo? Novamente, você faz essa fatoração, só que essa fatoração, no fim das contas, você vai ter x menos p, aqui vai aparecer x ao quadrado mais x vezes p, mais p ao quadrado, dividido por x menos p. Você vai cancelar o x menos p, e o resultado é fácil entender que vai ser 3p ao quadrado. Todo mundo consegue enxergar isso? Tá de boas? Uhum. Tá de boa. Sim, Tá de sim. boa. Ó, n igual a 2, deu 2p. n igual a 3, deu 3p ao quadrado. Vamos anotar isso em outro canto aqui, né? n igual a 2, a gente tem 2p, o resultado. n igual a 3, o resultado foi para 3p ao quadrado. O que é que acontece se n for igual a 4? Vai dar 4p a terceira, né? Vai dar 4p ao quadrado a terceira, tá certo. E se n for igual a 10? É 10p a 10p a nona. nona, isso. Né? 10p a nona. Menos 1. Né? Se n for igual, então, agora a um h, vai ficar quanto? HP elevado a H. H, vai dar H, ó. Quando n é 10, aqui é 10. HP H. elevado a H menos 1. H menos 1. H menos 1. Então, repara que esse H aqui também pode ser o próprio n, um n qualquer, não é? Uhum. Certo? Então, esse H aqui pode ser um nzão, por exemplo. Começou a chover aqui, viu, pessoal? Aí a gente teria nzão, pzinho, nzão menos 1. Tá? Sim. Isso a gente Entendi. consegue fazer. Pois não? Não, eu só disse que entendi. Entendeu, né? Pronto. Então, você consegue fazer isso por indução aqui, né? Só que bem fraco, né? Obviamente. Mas existe uma outra forma de você fazer isso, que é você dizer o seguinte, que x elevado a n menos p elevado a n, isso aqui é igual a x menos p,
né? Que é o produto notável. Você transformar esse cara no produto notável. E quando você transforma, você tem isso aqui, ó. O primeiro termo é n menos 1. Porque n menos 1 vezes x vai dar x elevado a n, né? E o resto tudo aqui é mais, certo? Como aqui tem menos 1, aqui vai ter agora menos 2. E aqui vai ter p. Aí depois vai ter n menos 3. E aqui vai ter p ao quadrado. Depois vai ter n menos 4. E aqui vai ter p ao cubo. Mais. Até chegar o momento que vai ser x elevado a zero, né? Porque é n menos n. E vai ficar somente p elevado a n menos 1. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim, né? Então, o limite de x que tende a p de x elevado a n menos p elevado a n dividido por x menos p, isso aqui é igual a x, limite, né? Falta o limite de x que tende a p de x menos p, que multiplica x elevado a n menos 1, mais, aí aqui tem todos esses termos aqui, aqui vai ter p elevado a n menos 1, tá? Isso dividido por a x menos p. Aí você vai cancelar o x menos p com x menos p. Aqui tem quantos termos, hein? Alguém sabe dizer? Aqui tem quantos termos no total? N menos 1 termos? Repara que x ele está indo até zero, não é? Até quando ele for zero, não é? Sim. Então aqui você começa com n menos 1 e vai até zero. Aí, por exemplo, se você pegar que n é igual a 3, aí n menos 1 é 2. Aí você teria 2, 1 e 0, não é? Que dá até zero. Então teria quantos termos? 3. 3 termos. Então tem o mesmo número de n termos, não é isso? Teria n termos no total aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Uhum. Pronto. Não, Então, no caso seria N termos, né? N termos. no caso seria n termos, porque o x estaria indo até zero. x O valor elevado a de zero. N. O valor de N vai ser o número de termos, né? Que vai ter no total. Isso. Mas se for 3, vai ser 3 termos. Exato, né? É isso? Isso. Entendi, tá. Entendeu? Porque aqui, como tem n menos 1 e vai até zero, aí você teria ele que contar até o zero, né? Aí o zero conta como se fosse um termo. Beleza? Uhum. Então, e repara que vai ficar, você vai substituir o x por p. Então, você vai ter p elevado a n menos 1 mais esse cara aqui, ó, dá p elevado a n menos 2 vezes p. P elevado a n menos 2 vezes p é p elevado a n menos 1. P elevado a n menos 3 vezes p ao quadrado é p elevado a menos 1, n menos 1. Todo mundo entende que vai aparecer, né, n termos com p elevado a n menos 1? Todo mundo entende isso? Sim, deu pra entender. Não entendi, Deu pra não. entender? Não entendi, não. Entendeu, não? Ó, se você substituir o x por p, esse cara aqui vai ficar p elevado a n menos 1. Tá aqui, tá beleza? Uhum. Se você substituir o x por p, fica p elevado a n menos 2, só que está multiplicando p. Ah, Bota aí. tá. Entendi. É por causa do que tá multiplicando. É porque tava separado ali, eu não. Isso, Entendi. entendeu? Sempre que você vai ter aqui, ó, n menos 3, aqui vai ter 2, ó. Sim. Então vai aparecer todo n menos 1. Como tem n termos, então vai ser n p elevado a n menos 1. Belezinha? Ok. Tranquilo, né? Dá um exercíciozinho aí para vocês fazerem, tá? Esse exercício é um exercício básico de derivadas, que vocês vão ver depois. Que a gente vai mostrar como é que é a derivada de uma função polinomial. E a derivada da função polinomial é exatamente isso, né? Que a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Então, a gente vai ver depois que esse limite, na realidade, é a definição de derivada. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Depois eu mostro para vocês isso. Então, dando continuidade ao conteúdo, né? A gente passou essa parte de calcular.
E vem a seguinte parte agora, né? Que é uma coisinha chamada... Só se estiver indo muito rápido, vocês avisem, tá? Porque, de novo, eu costumo ir no meu ritmo, né? E como eu nunca dei essa disciplina de forma virtual, então, vão dizendo aí se está indo muito rápido, se não está indo, se está dando para entender, se não está dando, tá? Se quer que eu volte, se quer que... Enfim, conversem, tá? Falem. Então, a gente vai ver agora uma coisinha chamada limite lateral, né? A gente viu semana passada, não, né? Aula passada. A definição de limite por epsilon e delta, definição de uma função contínua, as propriedades do limite e como calcular alguns limites, né? Aí agora a gente vai ver essa parte, limites laterais. E quando eu falo limites laterais, é você analisar o limite da função pela esquerda, né? E pela direita. Então, você vai fazer uma análise por partes, né? O que é que acontece com a função num determinado ponto, quando você analisa a esquerda, e o que é que acontece com aquela função nesse mesmo ponto, quando você analisa pela direita, tá? Então, esse aqui são os limites que a gente vai estudar, pela esquerda ou pela direita, e o detalhe que é assim, como a gente vai estudar pela esquerda ou pela direita, a gente não vai pegar mais, por exemplo, que o epsilon e o delta tá entre o intervalo, mas sim, ele vai estar, quando a gente pega o limite, a definição geral, o limite, você tem lá que o módulo de x menos p é menor do que delta, né, implica que o módulo da f de x menos L é menor do que o epsilon, né, onde você tem lá que o epsilon é maior que zero, um epsilon dado, tal, que delta é maior que zero, né, onde o delta depende de epsilon, né, e a gente tem que x pertence ao domínio de f, e assim por diante, tem toda aquela escrita, tá, eu estou pulando esse fato, e esse cara aqui significa dizer que você tem p menos delta menor do que x, e p mais delta maior do que x, isso aqui implica que você vai ter L menos epsilon menor do que a f de x, e L mais epsilon maior do que a f de x, tá? Então, você tem essas condições, só que quando você olha para cá, você está analisando o limite pela direita e o limite pela esquerda. Nesse caso, a gente está analisando somente um desses intervalos, né? Ou somente pela esquerda, ou somente pela direita. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente vai ter um gráfico de uma função, basicamente, certo? Você vai ter um gráfico de uma função qualquer, tá? Aí você define aqui um ponto qualquer, a gente está pegando aqui uma função basicamente contínua, mas poderia ser uma função descontínua. Você está pegando aqui um ponto qualquer, um ponto P, por exemplo, e quando você quer analisar a esquerda, você está olhando, por exemplo, você está supondo um x que tende a estar para cá, e ele está atendendo a P pela esquerda. Quando você está analisando a direita, né, aí você estaria pegando um x que está à direita de P, e ele está se aproximando de P pela direita, certo? Todo mundo entende isso que eu quero dizer? Sim. Pronto. Então, até aí tudo bem, né? Aí eu vou lá escrever aqui a definição para vocês. Mas, peraí, só rapidão. Tipo assim, ele tá se aproximando, voltar lá. Ele tá se aproximando, mas aí ele vem diminuindo, né? Ele vem diminuindo. Por isso que a gente tem aquele delta, né? E a gente pode definir um delta do tamanho que a gente quiser. Entendeu? Tá. Então, para cá, você está pegando o ponto que é P menos delta. Certo? Porque esse delta a gente pega a qualquer ponto, pode ser qualquer valor. Para cá, você está pegando um ponto que é P mais delta, entendeu? Mas aí a referência está sendo o ponto P. Isso, a referência está sendo o ponto P. E esse delta diz o quão próximo está do ponto P. Entendeu? Beleza. Aqui é pela esquerda, aqui é pela direita. Aí a gente vai poder definir isso agora de uma forma melhor, né? Então, para poder definir isso de uma forma melhor, primeiro a gente vai traçar aqui um gráfico de uma função qualquer, né? Vamos supor uma função que é descontínua, certo? Bola aberta aqui, e faz isso aqui, certo? Então, aqui você tem a f de x, ela some duas características,
chega no ponto P, você não tem como definir ela não existe no ponto P, né, porque os dois são bola aberta, mas o limite, obviamente, existe, né? O limite lateral, o limite geral, não, certo? O limite lateral, obviamente, existe. Por que que o limite geral não existe? Porque os limites laterais são diferentes, tá? Ó, o limite lateral pela esquerda, você consegue entender, todo mundo consegue entender que aqui você tem uma f de x1, por exemplo, ou a f de p aqui, né? Mas só que eu vou botar aqui uma f1 de p, né? Porque aqui você tem um resultado 1, né? E aqui você tem um resultado 2. Uma f2 aqui de p, tá? Então, esses resultados aqui são diferentes, são dois resultados diferentes no mesmo ponto. Um é pela esquerda, esse resultado aqui é pela esquerda, e esse daqui é pela direita. Todo mundo consegue observar isso e visualizar isso? É tranquilo isso? Uhum. Tranquilo. Pronto. Tranquilo, né? Aí, o que é que acontece, então? Como é que a gente define isso, né, matematicamente? Quando você vai definir o limite lateral, né, de x tendendo à direita, você vai vir aqui e colocar o maisinho, certo? É o limite lateral à direita. Então, você está colocando aqui o P, que é positivo, do lado positivo. Tá? Aí você vai colocar, obviamente, a função f de x, e esse limite aqui vai ser igual a um L. Esse L pode ser o f de 1 ou o f de 2, por exemplo. Só que como a gente está pegando à direita, a gente está pegando, então, a f de 2. Tranquilo? Aí isso daqui também significa dizer, tá? Que para todo epsilon maior que zero, todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né, com delta em função do epsilon, né, e x pertencente ao domínio de f, tal que, aí aqui você vai botar p, x, p mais delta, repara que mudou, né? Isso implica em quê? Que o módulo da f de x menos L é menor do que epsilon. Se você pegar a esquerda, x que tende a p pela esquerda da tua f de x, isso aqui vai ser igual a L. Isso aqui significa dizer o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Né? Tal que, tem todo aquele texto de novo. Aí aqui você vai ter P menos delta menor do que X, que é menor do que P. Tá? Isso aqui vai implicar em quê? Que o módulo da f de x menos L, isso aqui é menor do que epsilon. Beleza pura, pessoal? Todo mundo consegue entender isso? Tá de boas? Você tem como só Tá de mostrar boa. no gráfico por que que f de x menos L é menor que epsilon, assim, mostrar o tamanhozinho? Tem como fazer um? Só pra... Tem, cara. Tem como sim mostrar no gráfico. Vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Ó. Isso daqui, vamos dizer que isso aqui seja x, certo? Ele está tendendo à esquerda. Tranquilo aqui? Isso. Aí aqui, você está vendo aqui o teu delta. Tá? Esse daqui, Certo. esse delta aqui. Aí, se você pegar aqui, você vai ter aqui a tua f de x. Certo? Tua f de x. Esse cara aqui não é F1, vou chamar isso aqui de L, para poder representar lá, tá bom? Certo. Aí, o que é que acontece? Esse cara aqui é o teu epsilon. Tá? Então, você está pegando f de x com L aqui. Aí, mas veja que quando você pega pela esquerda, né, você está fazendo a seguinte pergunta: por que você não pega só o valor abaixo, né? Por que você não pega simplesmente que você tem ali f de x, isso aqui é menor do que L menos epsilon, que é menor do que L mais epsilon? Acho que essa é a pergunta que você está fazendo, não é isso? É isso. Pronto. Por que a gente não pega isso, né? Já que o delta aqui que você está pegando é esse delta que está aqui. Mas não necessariamente esse delta é negativo. Você está pegando a função módulo. Tá? Você está pegando lá que você vai ter P, como é pela esquerda, P menos delta menor do que X, que é menor do que P. Né? Aí, como você está pegando aqui, essa parte aqui, esse cara está aqui.
Aí você teria aqui f de x aqui menos L, aqui você teria esse epsilon. Por que que não tem esse epsilon para cá? Né? Aí vem o seguinte detalhe, certo? Que eu não posso garantir que esse delta aqui, depende do tipo de função que você está pegando, que o teu f de x vai sim ficar sempre abaixo. Dependendo da função, o teu f de x pode ficar acima, entendeu? Uhum. Né? Por exemplo, se você tiver uma função assim, né? Aí você está pegando esse ponto bem aqui, vamos dizer assim. Né? Aí o que acontece quando você olha para a tua f de x? No lugar do delta está aqui, né? Ó, tá olhando para cá, estaria indo para cá, mas você também estaria olhando para cá, ó. Entende o que eu quero dizer? No caso, na parte de cima, o epsilon, né? Aí na parte de cima você teria o epsilon. Entendeu o que eu quero dizer? Que nem sempre a função tem essa configuração aqui bonitinha. Então, esse epsilon aqui, você tem que garantir que ele esteja dos dois lados. Tá? Basicamente, essa é a ideia. E no caso aí, se o x tendesse ao outro lado lá na direita, não ia ter valor para epsilon, né? Que tá fechada a função. Isso. Ok. Acho que eu entendi o que você quer dizer, mas enfim. Ficou claro, pessoal, que é limite lateral? Todo mundo entendeu? Conseguiu entender isso até aqui? Deu para entender sim. Sim, consegui, professor. Ótimo. Aí, tem uma coisinha que ele coloca, que é, na matemática eles gostam muito de dizer isso, que é uma coisa chamada de existência e unicidade, né? Unicidade é garantir que só tem uma solução, né? Enquanto que a existência é garantir que aquele valor exista, tá? Então, a existência do limite, né? Você dizer que aquele limite existe, você tem que dizer o seguinte, que o limite da tua f de x, com x tendendo a p, da tua f de x ser igual a L, tá? Isso aqui, você tem que garantir o seguinte, que o limite de x que tende a p pela direita da tua f de x é igual a L, e o limite de x que tende a p pela esquerda da tua f de x é igual a L. Ou seja, que os limites laterais sejam iguais, para que o limite da função ela possa existir. Beleza pura? Entendi. Entendeu, né? Ó, eu não estou dizendo que o limite lateral não possa ser diferente. O limite laterais pode ser diferente. Só que o limite da função não existe quando os limites laterais são diferentes. E a partir disso a gente consegue definir também uma coisinha chamada de continuidade. Que a gente vai dizer que a função ela é contínua quando os limites laterais daquela função, naquele ponto, né? Ou quando o limite da função naquele ponto, ele existe. A função daquele ponto tem que existir e o limite daquele ponto também tem que existir. Né? Quando você fala que o limite tem que existir, significa dizer que os limites laterais são iguais. Beleza pura? Beleza. Ó, então fazer exemplo, né? Para a gente poder fixar as ideias, né? Aí o livro aqui traz aqui um exemplo fácil, né? Ele pega, define aqui a f de x como sendo x ao quadrado e depois ele define como sendo 2x. Ele é x ao quadrado se x for maior do que 1. E 2x se x... Opa, estou fazendo ao contrário. Menor do que 1 e maior do que 1. Aqui menor do que 1. Aqui maior do que 1. Tá? E ele pergunta quanto é o limite de x tendendo a 1 da f de x. E aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Alguma ideia? Tem que ver quanto é que é f de 1, né? Não? As duas? É f de 1. Mas f de 1 aí, você pode observar que aqui não está igual. Ó. Aqui não tem igual, nem aqui tem igual. Então, a f de 1 não está definida, por exemplo. Essa função ela não é contínua em 1. Ela pode ser contínua em números que são maiores do que 1 ou menores do que 1. Ela não é contínua em 1. Mas aí eu pergunto a vocês, e o limite existe? Como é que a gente faz para calcular esse limite? Se o limite está tendendo a 1, então seria x ao quadrado, não é? Mas quando é que é x ao quadrado?
Quando é que você usa x ao quadrado? Se o x for menor que 1. Se o x for menor do que 1. Aí, quais são os valores que você pega onde o x é menor do que 1? Ele está à esquerda ou ele está à direita? Tá à esquerda. Então, você vai ter que calcular o limite de x que tende à esquerda da tua f de x. Quem é essa f de x à esquerda? X ao quadrado. Uhum. Isso aqui vai ser igual a quanto? Correto. Agora, se for à direita, como é que ficaria? Aí seria do limite positivo, né? Que seria É. 2x. E daria quanto o resultado? 2. São iguais? Não. Então, significa dizer que esse cara aqui não existe. Belezinha? Interessante, interessante. Interessante, né? Entendeu, né? Entendi. Ótimo. Vou fazer mais um, cara, para garantir, né? Quanto é o limite Bora. de x que tende a... Deixa eu ver aqui, acho que é zero. Exatamente, zero. Né? Da f de x. Só que a f de x é definida como a seguinte coisa. A f de x é igual ao módulo de x dividido por x. E agora? Eu digo que não existe. Com ela tendendo a zero. Mostre. Bom, quem é a f de x? Vamos lá, primeira coisa. Quem é a tua f de x? Módulo de x. Módulo de x. Mas quem é módulo de x? O Se módulo de ele... x, ele é igual a x, né? Se x for maior do que zero. Mas o módulo de x, você vai ter que escrever ele como sendo menos x, se x for menor do que zero. Todo mundo entende isso? Sim, sim. Sim. Sim, né? Então, quando você substituir aqui, ó, a tua f de x, então, ela vai acontecer o seguinte. Ela vai ter como resultado o f de x. Quando x for maior do que zero, você tem x. X dividido por x é 1. Beleza? Né? E se x for menor, x maior que zero. Se x for menor do que zero, você tem menos x dividido por x, que o resultado é menos 1. Belezinha, pessoal? Sim. Se Professor, você pode empolgou, repetir, por favor? posso, meu filho. É o seguinte, vocês entenderam essa parte aqui de dizer que o módulo de x é igual a x ou que o módulo de x é igual a menos x? Eu não Até aí entendi eu porque entendi. esse módulo de x é igual a menos x. Por que que o módulo de x é igual a menos x? Porque todos os valores de x que você está pegando são negativos. Certo? A função f de x sendo o módulo de x, você tem razão em dizer que esses resultados aqui, todos os resultados desse cara, vai ser positivo. Você está pegando o módulo do valor do x. Mas o módulo de x, você pode escrever ele como sendo o resultado negativo ou positivo, dependendo do intervalo que você está pegando, entendeu? Sim, sim. É porque eu pensei que você dava positivo mesmo. Ah, tá. Ah, tá. Aí, quando você olha, então, para a expressão módulo de x por x, ó, x dividido por x, né? X dividido por x, quando x é maior do que zero, você tem isso aqui como sendo 1. Se x for maior do que zero. Agora, se x for menor do que zero, você tem que o módulo de x sobre x é igual a menos 1. Sendo não, né? Se x for menor do que zero. Tranquilo? Agora eu entendi. Pronto. Então, você tem dois valores aqui para a função f em zero. Né? Então, ela pode assumir dois tipos de valores. Quando isso acontece, significa dizer que pela direita, que é o positivo, pela direita, o resultado é 1. Pela esquerda, o resultado é quanto? Menos 1. Menos 1. Ou seja, os limites laterais são iguais? Não. Se não são iguais, o limite existe? Não. Belezinha? Beleza. É. É,
Deixa eu ver se eu boto aqui em outra página aqui. Vamos fazer mais exercício, cara. Vamos demorar um pouco mais aqui. Fazer mais Porque, tipo alguma assim, coisa. o que confundiu foi dizer que módulo de x é igual a um número negativo. Eu acho que foi isso que deve ter confundido. Mas tá É, falando pro valor de f de x, né? Aquilo ali que tá dizendo que é menos 1, né? é. Porque não teria como sair número negativo dali, né? No caso. Que é módulo, né? É. A gente sempre tem essa mania de pegar e colocar como sendo o módulo sendo sempre positivo, né? Mas se você olhar a função f de x, ó, o gráfico da função f de x, quando você pega módulo de x, por exemplo, o gráfico dessa função, você desenhar, tá? O resultado da tua f de x é sempre positivo. Mas o x, ele assume valores negativos e assume valores positivos. Isso. Aqui você vai ter Exato. x, aqui vai ter f de x, né? Então, quando você está pegando esse módulo desse jeito, ó, o gráfico dessa função, você tem aqui um v, ó. Certo? Repare que o x está pegando valores negativos, está assumindo valores negativos. Agora, a resposta da f é sempre positiva, tá vendo? Uhum. Né? Agora, quando você pega, então, o módulo de x por x dividido por x, o módulo de x dividido por x, aí a gente vai ver o seguinte, ó, módulo de x dividido por x. Né? Opa. Pode ser confundido a cabeça de vocês também, mas a gente pode fazer o gráfico aqui, fica melhor. Módulo de x dividido por x. Certo? Quando você pega isso, aí a gente vai lá. Quando você pega x aqui indo para o positivo, então todo o resultado aqui é positivo, todo o resultado aqui é positivo e são iguais. Então esse resultado aqui é 1. Então você tem aqui uma reta no 1, certo? Tranquilo? Todo mundo consegue ver isso aqui? Aqui é bola aberta, né? Aqui é bola aberta. Então, para x positivo, você tem isso. Quando você pega valor de x negativo, esse resultado aqui, o do módulo, vai ser positivo, mas esse resultado aqui é negativo. Positivo com negativo, o resultado é negativo. E como eles são iguais, então você vem aqui e coloca menos 1. Aí você teria uma reta para cá. Todo mundo entendeu isso? Entendeu? De boas, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais outras questões aqui. Ele pede para calcular o limite de x que tende a 2 positivo, ou seja, 2 positivo, não, 2 pela direita, de x ao quadrado menos 2x mais 1 dividido por x menos 1. E aí, galera, quanto é que dá esse limite? É 2 pela direita mesmo? É 2 pela direita. É x menos 1, tem que fatorar isso aí, né? Dá x menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Pois é, eu achei estranho que esse limite aqui você está pegando 2 à direita. Mas Pois é. era para ser 1 à direita. Você quer para ser 1 à direita, porque quando você pega 2, você pode substituir direto. Quando você pega 1, não, vai ficar 0 sobre 0. Uhum. Né? Então, quando você pega 2, aí é outra história. Então, aqui ficaria x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1. Né? Você pode cancelar esse cara com esse cara, e aqui Uhum. você teria x tendendo a 1 pela direita. Cancela esses caras aqui, ficaria x menos 1. Esse resultado aqui daria aproximadamente 0. É aproximadamente 0. Porque você teria aqui 0 ponto alguma coisa, né? 1, alguma coisa, 1, por exemplo, 1,000000001, certo? Menos 1. Esse resultado é positivo, sendo 0,000, e assim por diante, 1.
tá? Ou seja, isso aqui é aproximadamente zero. Quando você calcula o limite, esse resultado é zero. Entendi. Beleza, pessoal? Todo mundo entende isso? Tem como repetir aí, que eu não entendi por que que deu esse 0,0, por que que deu perto de... Pronto, porque você está atendendo a 1 positivo, 1 pela direita. Então, você está pegando valores de 1 que são maiores do que 1. Certo? Valores de 1 que são maiores do que 1. Tipo, 1,0001, por exemplo. É um valor de 1 que você tá maior do que 1. E o seu delta aqui é 0,001. Né? Mas esse delta você pode assumir qualquer valor. Esse delta pode ser ainda menor ainda. Né? Contando que seja maior do que 1. Né? E quando você faz esse valor aqui, assumindo que o valor do delta seja esse, isso menos 1, esse aqui vai ficar 0,0001. Tranquilo? Tá entendendo. Só um valor que você tá assumindo, né? Porque tem infinitos números, né? Entre 0 e... Isso. Aí quando você calcula o limite, obviamente, esse resultado é zero, né? Uhum. Agora, eu estou falando isso por quê? Porque vai chegar um momento que você tem que pensar. Para onde é que esse 1 está indo? Você está à esquerda ou você está à direita? Isso vai definir o sinal. Se o sinal vai ser positivo ou se vai ser negativo, entendeu? Sim, Certo? sim. É certo que por zero, né, não influi nem contribui, né? Mas vai chegar um momento que vai acontecer isso, entendeu? Ok, show. Aí vamos ver se tem outra questão aqui que a gente possa... Verifique que... ele colocou aqui a seguinte questão. Ele colocou f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x menos 1. E ele pergunta se o limite de x que tende a 1, limite de x que tende a 1, da f de x, se esse limite existe. Tá? Como é que a gente faz, pessoal? Coloca para a esquerda e para a direita. E vê se dá o mesmo, né? X que tende à esquerda, né? Você está correto. X ao quadrado menos 3x mais 2, dividido por x menos 1. Se isso aqui for 1, aí isso aqui daria 2, aí tá certo. Então, isso aqui é a mesma coisa de ser limite de x que tende a 1 pela esquerda, de x menos 2, vezes x menos 1, dividido por x menos 1. Todo mundo entende que foi feito aqui, em cima? Tá de boas? Não entendi não. Eu peguei esse cara aqui, né, que é uma raiz quadrada, uma função quadrática, né? Uma equação quadrática, 3x mais 2. Aí eu tenho que pensar em dois números que eu somando dá menos 3 e multiplicando dá 2. Né? Se eu somar menos 2 com menos 1, dá menos 3. Se eu multiplicar menos 2 com 1, menos com menos é mais. 2 vezes 1 é 2. Entendeu? É só uma forma de você simplificar. Esse cara aqui ele pode ser simplificado dessa forma. X menos x1, que é a raiz 1. X menos x2, que é a raiz 2. Isso daqui pode ser simplificado dessa forma. E um método de encontrar as raízes é você pensar que a soma das raízes x1 mais x2 é igual a menos 3 e que o produto das raízes x1 vezes x2 é igual a 2. Beleza? Beleza. Tá? É só um método de resolver a equação de segundo grau aí. Enfim, voltando aqui à história. Então, agora você tem condição de cancelar esse cara com esse. E ficou somente x menos 2. Obviamente, esse resultado é menos 1. Todo mundo concorda comigo? Sim, concordo. Porque o x ele está tendendo a 1 pela esquerda, né? Pela direita, no caso. Pela esquerda, né? Pela esquerda, que é negativo. X tendendo a 1 pela direita. Como é que ficaria? X ao quadrado menos 3x mais 2 dividido por x menos 1. Obviamente, esse resultado fica a mesma coisa, não é?
x tendendo a 1 pela direita, de x menos 2. Eu não vou botar o restante não, porque cancela, né? Todo mundo entende isso? Sim, entendo. E quanto é o resultado aqui? 0, alguma coisa. Quanto é 1 menos 2? É menos 1. Menos 1. Tá? Menos 1. São iguais, não são? Sim, sim. Yes. Então, esse limite existe. E ele é igual a quanto? Menos 1. Menos 1. Belezinha, pessoal? Então, fazer limites laterais é basicamente você entender esse processo, né? Tem que fazer esse processo. Deixa eu ver que horas são aqui. Oh, que horas, hein? Deixa eu enxergar aqui que horas são. 2h21. 12h21. Dá tempo aqui da gente passar para o próximo conteúdo, que é a parte de funções com porte. Pessoal, se estiver indo muito rápido, vocês avisem, que a gente volta, a gente para, respira, essas coisas. Senão, vai continuando aí. Ei, Joel, teria como fazer, por exemplo, limites laterais, um exemplo usando raiz quadrada? Que eu fico meio Teria, confuso. cara, teria. Só não sei se eu tenho aqui no livro. Se não tiver, a gente dá um jeito de fazer isso, certo? Só que o porém de limite lateral é você ter que imaginar o seguinte. Você tem que imaginar quando você for fazer limites no infinito. Limites infinitos e limites no infinito. Porque limite lateral, na realidade, é um assíntoto, tá? Que você está estudando. Limite lateral é você imaginar o que é que acontece com a função 1 sobre x, por exemplo. Né? Quando x tende a infinito, acontece uma coisa. Quando x tende a zero, acontece uma coisa. Só que a zero, você vai ter o zero pela esquerda e você vai ter o zero pela direita. Né? E o infinito aqui, você vai ter o infinito e você vai ter mais o infinito. Porque você vai acabar fazendo o gráfico dessa função, quando você for fazer o gráfico dessa função, vai acontecer isso aqui e isso aqui, se eu não me engano. Aí você tem o assíntotos verticais, que são esses limites laterais, tá? Os limites laterais são as assíntotos verticais, e as assíntotos horizontais são os limites no infinito. Beleza? Beleza. Né? Aí você tem como encontrar essa parte. Aí a minha preocupação nesse momento, em relação a estudar limites laterais, é começar a falar para vocês, por exemplo, de limites no infinito, sem chegar ainda no assunto de limites no infinito, entendeu? Ah, compreendi. Ou então limites infinitos, sem chegar no assunto de limites infinitos. Porque existe uma diferença. Limites no infinito é quando x tende a infinito. Limites infinitos é quando o resultado do limite é infinito. Entendeu? Mas isso corra para depois. Mas relaxa, cara. Oi? O Gabriel aí falou para o senhor voltar naquela anterior. Aqui? Ele que estava dizendo aí, porque eu acho que ele não tá com o fone aí, eu tô repassando aqui. Repassa aí o resto aí. Ele falou para voltar na anterior, por favor. Essa anterior aqui ou é a outra? Essa daí, eu acho. Essa daí que foi anterior, né? É essa daí que ele tá dizendo, para eu explicar de novo. Certo. Certo. Ó, o seguinte, cara. Toda vez que você pega uma função, né, desse tipo aqui, onde você tem calculando o limite para x igual a 1 e tem um zero embaixo, né, você tem que fatorar. Toda vez que você tem esse zero embaixo, você tem que fatorar. Quando eu falo fatorar, você tem que arrumar um jeito de escrever a função de cima em termos da função de baixo para poder cancelar. Uma opção, por exemplo, que você pode fazer, eu não sei fazer isso aqui, professor. Mas você sabe dividir polinômios? Você vai pegar lá, vai escrever x ao quadrado menos 3x mais 2 e vai dividir pelo polinômio de baixo. Eu posso fazer isso sempre se o polinômio de baixo tiver um grau menor do que o polinômio de cima. Toda vida que o polinômio de baixo tiver um grau menor do que o polinômio de cima, você pode fazer isso sim. Se o resultado for zero, você pode colocar em evidência logo, né? E colocar só a resposta aqui. Por exemplo, aqui esse polinômio aqui, vamos dividir aqui, ó. X, né? Porque para poder x vezes x dá x ao quadrado.
Então, x vezes x ao quadrado, vem negativo. Aqui está negativo, vem positivo. Aqui vem, então, somente x. Voltou aqui, isso aqui vai dar menos 2x mais 2. Tem menos 2 aqui, então você bota bem aqui menos 2. Né? Em menos 2 vezes x dá menos 2x. Vem para cá, vem positivo. Então vai ficar mais 2x. Negativo com negativo dá positivo, vem para cá, negativo. 2 vezes 1, 2. O resultado final aqui é 0. Então, você tem como resposta x menos 2. Essa divisão aqui, então, essa divisão aqui dessa função dá x menos 2. Ou seja, que você vai ter, então, o limite daquela função é a mesma coisa de você calcular o limite de x menos 2. Limite da função x menos 2. Tá? Como você está pegando o limite da função x menos 2, limite de x que tende a 1 pela esquerda de x menos 2, mesmo que seja 1 pela esquerda, significa dizer que você está pegando valores muito próximos de 1, só que são menores do que 1. Por exemplo, 0,99999. Quando você usa uma aproximação, que é essa aproximação de limite, né, o fato de você ser tão próximo quanto você queira, né, significa dizer, então, que esse resultado que você está pegando aqui é 1. Aí, x, aqui você vai substituir por 1. 1 menos 2 é menos 1. Se você fizer isso pela direita, é o mesmo argumento, só que você está pegando valores tipo que são maiores do que 1. Aí você estaria pegando 1,00000001. Quando você usa o limite, significa dizer que você está pegando x igual a 1. É como se fosse isso. Como se fosse isso, né? Então, esse resultado aqui também é menos 1. Os limites laterais, então, são iguais. Quando os limites laterais são iguais, significa dizer que o limite existe e é igual ao limite lateral. Logo, o limite de x que tende a 1, x que tende a 1, da tua f de x, é igual a 1. Igual a menos 1, né? Igual a menos 1. Belezinha? Ficou claro isso? De boas? Beleza, beleza. Falou que tá de boa, falou que fechou. Ficou show, né? Tá bom. O pessoal tá dizendo também que esse método aí é até melhor de dividir, mas tem gente que diz que tem que aprender a fazer ainda. Mas isso é até melhor. Entendi. Eu achei até mais rápido também para chegar essa hora. É porque aquele outro método, né, você tem que lembrar dessa parte da ação das raízes, multiplicação das raízes, que são de como você encontra as raízes de uma equação de segundo grau. E é mais difícil ainda quando você tem uma equação de terceiro grau, cara, que a equação de terceiro grau, a raiz da equação de terceiro grau é um pouco mais complicada de achar. Demora um pouquinho mais. É possível fazer isso, né? Deixa eu ver se tem mais exercício aqui pra gente fazer. Aqui. Calcule, né? Só para calcular, tá? Professor, você não quer passar, sei lá, uns 10 minutinhos para a gente fazer um exercício sozinho para ver se fixa, não? E depois eu continuo a matéria? Pode ser, cara. Acho até melhor que o descanso. X mais ao cubo, x ao quadrado, menos 1. Façam isso daí. Vocês têm aí 5 minutinhos para fazer isso daí. Aí eu vou passar o outro aqui, que vocês vão ter mais 5 minutos. Beleza. Deixa eu ver aqui qual é o outro aqui. Esse daqui. Esse daqui vai demorar bem mais do que 5 minutos, mas... Pronto, galera. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar lá a gravação, né? Quando vocês terminarem de resolver a questão, daqui a 10 minutos, a gente retorna de novo a gravação, tá bom? Para não ficar 10 minutos em silêncio lá.
eu ver aqui como é que eu faço aqui. Eu vou ter que sair aqui. E depois eu boto de novo.